Nós somos alunas do curso de Licenciatura em Letras pela Univesp, e hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. O nosso grupo é o grupo 4, orientado pela Lara Mantovani, e as integrantes do nosso grupo são, do Polo de São Carlos, temos a Ana Cláudia e eu, Liliane, do Polo de Sorocaba, a Érica, Polo São José do Rio Preto, a Flávia e a Ohana, e do Polo de Botucatu, a Heloísa. E eu vou convidar agora a minha colega Heloísa, que vai fazer a apresentação desse controlador, do local e o público que utiliza esse equipamento. Olá, então o trabalho foi desenvolvido no viveiro de mudas florestais. Ele é um viveiro didático, onde são desenvolvidos desde projetos de pesquisa de graduação e pós-graduação, projetos de extensão e também aulas práticas, para cursos de agronomia, engenharia florestal e também biologia. Então, o intuito da gente fazer uma linguagem simples para o manual do controlador de irrigação é dar autonomia para esses alunos que são estagiários ou desenvolvem iniciação científica no viveiro, ou estudos de alunos de pós-graduação, também dos trabalhos dos docentes. O controlador, ou também chamado de timer de irrigação, ele é o que vai auxiliar na programação da irrigação de determinado projeto, que vai depender das espécies florestais, das árvores e da fase de desenvolvimento delas. Esse tipo de controlador, ele apresenta 12 saídas que são ligadas a válvulas, e esse controlador é o que vai acionar essas válvulas para liberar a água para a irrigação. Aí cada válvula, são 12, apresenta a mesma sequência de funções, e essas funções são sempre alteradas, dependendo do projeto. Então, as principais funções que são utilizadas no desenvolvimento dos projetos de pesquisa no viveiro são ativar a válvula manualmente e o tempo, os dias da semana que se quer irrigar, a hora de início e fim da irrigação, a duração da irrigação e os ciclos ou intervalo de tempo entre cada uma. Obrigada, Heloísa. Agora, a gente vai abordar um pouco mais profundamente sobre a linguagem simples e os seus fundamentos teóricos. Então, eu convido a Érica para aprofundar um pouco mais sobre os fundamentos sobre a linguagem simples. Vamos lá para os autores. O que foi a ideia aqui dos autores? Pegar autores dos últimos 3 anos. Não que eles não tenham uma carreira mais consolidada. Tem, gente. Por exemplo, o Galindo, o latim em pó. Aqui, ele foi um dos da nossa base. Por quê? Porque ele vem contando, sobre a língua portuguesa, sobre a trajetória da nossa língua, como ela chegou até a gente. Ele não quer adentrar tanto a língua portuguesa em si sobre o termo, mas desde que ela se iniciou lá como um latim, ou mesmo antes do latim, porque ela se inicia antes do latim, em vilarejos mesmo, e vai se tornando em uma proporção a linguagem que vai passando. Eles costumam dizer que o português o latim essas línguas que vinham de povoados, era uma língua vulgar, é assim que era definido, Mas a língua é viva, como bem sabemos, Ela vai se tornando. Então, assim, ela foi indo, criando seus aspectos ali de um povoado, na Península Ibérica. Então, ela vem, para os portugueses. Os portugueses trazem aqui para o nosso país, quando faz a nossa colonização. Mas o que acontece? Acreditem, são 300 anos que, na verdade, a gente não fala o português, nem de Portugal. A gente fala um tupi-guarani, assim, bem misturado. Foram por 300 anos, os diversos locais dos países, os jesuítas vieram, aprenderam, a língua dos indígenas, eles aprenderam essa linguagem, todos os aspectos, e essa língua foi, indo para vários pontos do país. Só que, enfim, na verdade, o nosso ponto de partida para a linguagem se dissolver no português, infelizmente, foi pela escravidão. Não teve como, foi pelos escravos. Os escravos africanos vieram no país, o Galindo, do latim pó, ele não gosta de usar dialeto. Então, assim, ele diz que isso é para diminuir uma língua. Então, sempre aqui a gente vai usar o termo língua mesmo ou idioma, tá? Nunca dialeto, porque a gente não vai diminuir o idioma de um outro país. Então, esses povos, que vieram para cá de diversos pontos da África, então foram eles que disseminaram, de fato, o português, a nossa língua portuguesa.
né? Então, de fato, daí ela foi acontecendo, né, com inúmeros, né, a gente depois vem, né, a elite portuguesa, se cria uma elite brasileira, onde vai-se todo mundo estudar em Coimbra, né, quem tinha um poder aquisitivo maior, vai trazendo a gramática e tal, e assim vai se transformando o nosso português. Então, esse é o papel do Galindo no nosso trabalho, né, trazer para a gente essa, né, como se formou a nossa língua. Gente, não tem como falar de linguagem sem falar do nosso idioma, principalmente dessa transformação. A outra autora é a Jana Viscardi, né? Ela tem o Escrever Sem Medo, um guia para todo tipo de texto. O que é? A Jana, ela é uma linguista também, né? Ela vem muito tempo trabalhando no YouTube com vários conteúdos. A Univesp, em diversas disciplinas, ofertou conteúdos dela para gente. E nesse guia, na verdade, era um curso, né? Ela ofertava esse curso desde 2019. E até o momento, como a editora aqui, Planeta, convidou ela, por que não escrever um livro? E no livro aqui, ela oferta também um guia que vai da escrita. O que ela quer também? Uma escrita democrática. E ela quer comprovar que a escrita não é um dom, assim, ela não é um dom, ela não nasce assim. Ela nasce do quê? Do plural, ela nasce da gente, da leitura, daquilo que a gente pode, da leitura de mundo, como dizia Paulo Freire. Ela fala muito sobre isso. Você pode olhar para uma mesa e ver um copo e você pode escrever sobre esse copo na mesa. Você pode criar uma história, né? Então você está fazendo uma leitura daquele copo. Então é muito o que ela coloca nesse guia. Aí a gente vem com a Carol Jesper, né? Não foi isso que eu quis dizer. A Carol, ela tem uma formação em letras. Ela também é dona de ela tem o Português é Legal, que é, né, um IG no Instagram, e foi crescendo. Ela fez o mestrado dela em cima de interpretação de texto. Ela não sabia se ela trazia esse conteúdo ou não para dentro das redes sociais. Até que ela trouxe, né? E explodiu, né? E aí começou também, ela escreveu o livro em 2024. Então aqui, gente, é trazer esses autores, eles têm características muito semelhantes. Eles vão escrever numa linguagem que, assim, todos eles são especialistas da área de linguagem, mas eles não estão escrevendo para especialistas da área de linguagem, para pessoas comuns, né? Eles trazem essa linguagem, mas fez a junção de todos esses três autores dentro desse espaço, né? Da linguagem simples, que é o que cabe aí. A gente trouxe outros autores mais contemporâneos, sim, como Humberto Eco, como a Koch, né? Também foi uma autora muito utilizada dentro da Univesp, né? Os textos dela. A gente trouxe também esses autores, eles não são menos importantes, mas a base toda do trabalho foi em cima desses três autores. Ok, obrigada, Érica. E, bom, e agora, sabendo, né, tendo o nosso foco, né, que é o controlador, o embasamento, né, dos fundamentos teóricos, né, onde nós buscamos a nossa base, eu convido a Flávia agora para falar um pouco sobre a metodologia do nosso trabalho. Olá, boa noite. O nosso trabalho utilizou uma abordagem qualitativa, descritiva e aplicada, com foco na resolução de um problema comunicacional específico. A dificuldade da compreensão do manual do uso do controlador de irrigação NTI 12, a construção dos produtos propostos em uma linguagem simples, mapa visual e vídeo explicativo. Foi guiado pelos princípios de linguagem simples, que, segundo Jesper, visa compreender e entender em meio a uma comunicação frequentemente se desvia das intenções iniciais. A metodologia partiu da análise textual manual e original, seguida de reuniões periódicas com o grupo de pesquisa, nas quais foram discutidas alternativas mais acessíveis, visuais e objetivas, conforme as orientações de Viscardi, para quem a escrita é clara, requer conhecimento e retirada das marcas da oralidade de produções textuais. Também foi utilizada a estrutura de análise proposta por Kotler, especialmente pelos 3 primeiros níveis do modelo, de produto, o benefício central, o produto em potencial, para avaliar a funcionalidade e a usabilidade dos materiais desenvolvidos. Os produtos foram testados por usuários reais do sistema de irrigação, acadêmicos e técnicos, que realizaram a programação das válvulas de irrigação, seguindo a utilização dos materiais sem o auxílio técnico.
Após o uso, foi solicitado que deixassem seus comentários espontâneos sobre a experiência. Esses relatos permitiram ajuste do material final, reforçando o caráter interativo e colaborativo do processo. Essa metodologia se baseia, portanto, em fontes primárias, os projetos de usuários e suas interações com o controlador. Em fontes secundárias, por autores que fundamentam o uso da linguagem simples e da estruturação textual, como destaca Eco. Uma tese estuda o objeto por meio de determinados instrumentos, e escritos constituem fontes primárias, enquanto os livros sobre eles, a literatura crítica. Obrigada, Flávia. Bom, então, em cima, né, como foi comentado pela Flávia, né, em cima das informações da metodologia, foram criados 3 produtos, né, como um apoio do nosso trabalho, né, e agora nós vamos apresentar individualmente cada produto criado, e eu gostaria de convidar a Ana, que ela vai falar um pouco do manual feito em linguagem simples. Olá, boa noite. Bom, eu fiz essa parte de pegar, né, o manual original do controle de irrigação e passar para a linguagem simplificada, né? Um dos grandes desafios que havia era essa questão dos usuários não terem autonomia, porque o manual, ele tinha tanto uma ordem de uso não adequada, quanto a linguagem muito rebuscada, né, o que dificultava muito a utilização e que sempre tinha que ser acionada, né, a técnica do laboratório ou outras pessoas mais experientes no uso do controlador. Né? Então, dessa forma, diminuímos bastante o tamanho, né, do manual, que continha muitas informações não pertinentes, né, que confundiam ainda mais o usuário, né, com termos extremamente técnicos, com instruções que não faziam sentido no uso do dia a dia do equipamento, né, e então ficou com 2 páginas ali de instruções bem diretas para que o usuário possa ter essa autonomia e conseguir ter, né, um pouco mais, né, dessa autoestima que foi falado bastante. E agora, apresentando o segundo produto, né, eu vou falar um pouco sobre ele. O segundo produto desenvolvido no nosso trabalho foi o mapa visual. O principal objetivo, né, da criação desse mapa foi, na verdade, facilitar a compreensão desses procedimentos técnicos, que normalmente, de uma forma geral, não só nesse caso desse equipamento, mas todo manual técnico acaba sendo complexo, com termos mais difíceis, né? Que foi o caso desse do controlador utilizado no viveiro de mudas, né? Abordando também um cenário, assim, atual, onde as pessoas acabam hoje sendo mais imediatistas, são mais resistentes a leituras longas, principalmente, né? E também com tantos termos técnicos que é um manual de um equipamento. Então, sabendo dessa dificuldade, sabendo que nem todos tinham essa paciência de ler esse manual extenso, o mapa vem como um recurso visual. Ele entra nessa particularidade, sendo esse recurso visual, que, como vocês podem ver, ele foi feito de uma forma onde ele resume as principais funções, as mesmas que foram colocadas nesse manual simplificado escrito, né, que a Ana comentou anteriormente, porém, no mapa, essas funções vêm de forma como imagem, né, são funções com imagens e palavras-chave, que é justamente para ajudar a identificar de forma rápida, o bater o olho e saber o que eu devo fazer, né, ele vem com essa função, na verdade, né, de ajudar a interpretar o manual, que já foi simplificado, né, ele já vem com uma linguagem fácil de entender, mas ele vem complementando essa escrita, que é justamente para fixar essas informações e ajudar a reduzir os erros na hora do uso, né. E até comentado pela Flávia anteriormente na metodologia, ao fazer, né, a aplicação dele, o feedback dos usuários demonstrou isso mesmo, que cada produto, que ainda vai ser apresentado mais um, eles juntos, um complementam o outro e acaba tornando essa utilização mais prática, mais didática e acessível para esses usuários, né.
E o mapa, então, ele não é um resumo do manual, ele é um apoio mesmo, um apoio real para, como foi, né, já citado outras vezes, para dar essa autonomia, a agilidade e a confiança para esses usuários do controlador, ajudando a cumprir esse papel da linguagem simples, né, que é tornar a comunicação, mesmo num ambiente acadêmico, né, tornar essa comunicação mais democrática, inclusiva e eficiente, porque o foco aí é conseguir usar um equipamento de forma autônoma, né. Então, o mapa, ele foi pensado para isso, para complementar já o manual já simplificado, é um apoio tutorial, e na sequência ela fará a conclusão e as considerações finais desse trabalho também. É com você, Ohana. Que responsa, hein? O vídeo tutorial do controlador de irrigação é o terceiro e o último produto desenvolvido neste trabalho. Ele representa uma forma inovadora de apresentar o conteúdo por meio da linguagem simples, agora em forma audiovisual. Isso amplia o acesso à informação, principalmente para pessoas que não têm tanta familiaridade com a linguagem técnica ou a leitura de manuais. A linguagem simples que usamos se baseia em 3 pilares principais: empatia e atenção, colocando a compreensão do usuário em primeiro lugar. Linguagem inclusiva, que busca diminuir as desigualdades no acesso à informação. E a simplificação real, ou seja, tornar o conteúdo direto, funcional e didático. O vídeo também se apoia em autores como Carol Jasper, que reflete sobre o desafio da comunicação e da interpretação textual. Uma citação marcante dela diz: a comunicação humana é cheia de traquinagens. As palavras brincam de esconde-esconde com nossas intenções. Essa ideia reforça como a comunicação pode ser falha. Não por má intenção, mas porque cada pessoa entende o que é dito a partir da sua própria vivência. Por isso, transformar o conteúdo do manual em vídeo não é apenas mudar o formato, mas sim criar uma ponte entre a intenção e a compreensão. E como a própria Jasper destaca, mais importante do que dizemos é o que o outro entende. Nas nossas considerações finais, reforçamos o propósito central desse trabalho: facilitar o uso do controlador de irrigação do viveiro da Unesp Botucatu, promovendo autonomia aos usuários. Ponto de partida foi a constatação que o manual técnico original era complexo, pouco acessível e, por isso, impedia que usuários interagissem com segurança com o equipamento. A solução foi construir 3 produtos complementares: o manual simplificado, um mapa visual e o vídeo tutorial. Como destaca a Unicamp 2025, a linguagem simples torna a comunicação mais clara, acessível e inclusiva, independentemente do grau do letramento técnico do público. A linguagem simples não é uma linguagem infantilizada, como muitos pensam. Pelo contrário, como diz Cláudia Paiva, 2020. A linguagem simples não é uma linguagem pobre ou infantil. É, acima de tudo, uma linguagem respeitosa e democrática. Essa citação sintetiza o espírito do nosso trabalho: respeitar o leitor e também reconhecer suas necessidades reais de compreensão. Além disso, autores como Viscardi e Galindo reforçam a importância de adequar a linguagem ao público-alvo. Essa prática aumenta o engajamento e a efetividade da mensagem. No fim, mais do que adaptar um manual, nós promovemos autonomia, confiança e envolvimento. Como concluir o trabalho? Comunicar bem é, antes de tudo, construir pontes, e a linguagem simples é uma ferramenta mais poderosa para isso. Obrigada, Ohana, pela fala. Bom, gente, então, essa foi a apresentação do nosso trabalho. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a Lara pela sua orientação, pelo seu apoio e o incentivo, né, durante toda a elaboração desse trabalho. Gostaríamos de agradecer a todos os integrantes, né, nós todas como integrantes do trabalho, que nos ajudamos, tivemos, né, nesse período aí em construção, mas gostaria de agradecer especialmente pela Heloísa, né, por ter colaborado, ter trazido, né, essa problemática que acabou sendo o nosso foco, o objetivo todo, buscou, né, não só os produtos, fez a coleta e nos levou, né, a fonte que precisávamos, né. Aproveito também agradecer à Unesp, né, em Botucatu, que acabou cedendo ali o ambiente acadêmico, né, para a realização da nossa pesquisa, e a Univesp, né, para finalizar, que nos deu a oportunidade, né, de estar realizando esse curso e trazendo as ferramentas para que a gente pudesse desenvolver o nosso trabalho também, tá? Então, em nome de todas, agradeço a todos. Obrigada. Tá bom.